Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário com Empreendedor. Estou aqui nesse momento com ele, Moacir Holanda, o atual gerente executivo de futebol do Horizonte Futebol Clube. Moacir Holanda, boa tarde. Boa tarde, seu Paulo. Nessa tarde de sábado maravilhosa aqui na cidade de Horizonte, na Pousada do Horizonte. É um prazer estar aqui falando com os internautas do Diário com o Empreendedor, né? E falando de futebol, a coisa que eu amo, e falando do Horizonte Futebol Clube. Moacir Holanda, fala pra gente como foi o início da temporada do Cearense de primeira divisão para o Horizonte Futebol Clube e a estratégia de se manter no Cearense de primeira divisão de 2025, conquistando uma vaga nas competições nacionais. Comenta pra gente. Iniciamos já, como todos sabem, né, com 2023, que foi o acesso e o título. Depois fizemos uma formatação para 2024, uma primeira divisão cearense muito difícil, que é um campeonato curto, que você não pode vacilar, que você vai para a zona do rebaixamento. E montamos uma estratégia que já é corriqueira nossa, fazer o simples, mas com organização, com profissionalismo, foi o que aconteceu. Junto da diretoria, junto do Poder Municipal e junto dos nossos patrocinadores, conseguimos dar uma estrutura boa. Aí vem o problema que todos os clubes intermediários têm, como não tem calendário, você tem que tentar subir alguém da base, e como nós fizemos isso, e tentar formatar uma equipe, trazendo jogadores do estado, de outro estado, e em 30 dias tentar que ela dê liga. Fizemos isso, fizemos um estudo de todos que contratamos, fizemos um estudo da comissão técnica, que foi manter a mesma comissão que foi campeã, né, e conseguimos trazer. Tivemos os 6 primeiros jogos, foi muito complicado para a gente, que a gente não conseguiu dar essa liga, como se diz no futebol, dar essa formatação, porque o tempo realmente foi curto, né, mas não estamos aqui para botar culpa no tempo, naquilo, porque nós demos o de melhor e não conseguimos classificar para outra fase. Fomos para a fase de rebaixamento, que assim o campeonato tem, que foi outro campeonato, só que um campeonato já brigando pelo rebaixamento. Moacir Holanda, a gente sabe que agora em 2024, como você falou, a estrutura foi uma estrutura, pelo que eu vi, foi uma estrutura de excelência. E isso fez com que vocês se mantessem no Cearense para 2025 e conquistasse a vaga da competição nacional, né, para 2025. Fala pra gente, em 2025, essa estrutura se repete na sua visão ótica, como vai ser? Continuando falando, fomos para um rebolo de rebaixamento, onde o futebol cearense hoje, ele é a 5ª maior federação no ranking, e nós temos 8 equipes em divisões nacionais, então credibiliza outras equipes ir subindo. E o que aconteceu? No quadrangular do rebaixamento, tinha uma vaga em disputa a Série D Brasileira 2025. Toda essa estrutura que foi montada, uma estrutura de excelência, como o senhor frisou, e muito bem frisado, que foi de excelência, nós conseguimos fazer o maior número de pontos, 12 pontos, conseguimos se manter na elite do futebol cearense, que é a primeira divisão 2025, e conseguimos a 3ª vaga da Série D do futebol cearense no Campeonato Brasileiro em 2025, voltando ao Horizonte a grade de disputa das competições nacionais brasileiras, que há anos o Horizonte não participava, né? Eu acho que há mais de 10 anos que o Horizonte não estava na grade de participação de competições nacionais. E isso para nós foi de muito gratificante, porque depois de 3 anos, uma batalha de reestruturar uma equipe, reestruturar um clube, e você conseguir se manter na primeira divisão, que é muito difícil hoje, o futebol cearense na primeira divisão, é um dos campeonatos muito disputados,
a primeira divisão cearense, porque temos Fortaleza na elite, Ceará na segunda, Floresta Ferroviário na C, temos mais 3 equipes na D, então é um campeonato disputadíssimo. Conseguimos se manter, conseguimos uma vaga para 2025, muito importante. Então, com todas as dificuldades que nós tivemos na formatação de uma equipe, a logística, a excelência, a planilha que foi feita pela diretoria junto comigo, o Poder Municipal, nos parabenizou com a continuação na primeira e uma vaga na Série D do Brasileiro 2025. Moacir Holanda, você é um gerente de futebol muito comprometido e envolvido, né, com o seu trabalho. Fala pra gente qual o principal papel de um gerente executivo de futebol. Hoje, São Paulo, um dos principais papéis é a contratação do ser humano, do atleta. Você tem que fazer uma pesquisa muito grande, ter um critério muito grande, porque hoje é a maior dificuldade, porque eu bato sempre numa tecla que os times intermediários, porque o grande ele tem um poder aquisitivo muito grande, então o mercado se abre muito grande para ele, pelo dinheiro que ele tem. O pequeno ele tem que ter a inteligência de trabalhar com o pouco que ele tem, e o mercado já se restringe mais, porque ele é um time intermediário para pequeno. Então você tem que ter a inteligência, a calma, a tranquilidade para poder contratar. E eu falo muito que os times têm que investir na categoria de base, para você começar a trazer, formar suas crias. Para quê? Para quando for começar um campeonato, eu poder trazer o mínimo de jogadores possível. E você trazendo o mínimo de jogadores possível, os erros vão diminuindo. Quanto mais gente você traz, mais erros aumenta. Por quê? Porque você traz um jogador do Pará, você traz até ele se formatar com o campeonato, com tudo isso é demorado, né? Mas se a gente que vive do futebol, a gente tem que estar preparado para essas coisas. E eu sou um cara que eu vivo 24 horas futebol. Por quê? Porque ele é que dá meu pão de cada dia, ele é que dá a minha sobrevivência e a minha família. Então eu estudo bastante isso. Mas a grande dificuldade, como o senhor perguntou aí, é a contratação do ser humano, o atleta de futebol. Fala pra gente, você sempre fala lá nos bastidores que um jogo, quem ganha são os jogadores, mas uma competição é a diretoria que faz com que a coisa aconteça. Explica melhor sobre. Isso mesmo, eu falo muito que quem ganha jogo é jogador e quem ganha título é a diretoria. Diretoria, o gerente de futebol, a gestão. Primeiro, como você disse, a estrutura. Hoje o futebol ele é um mecanismo que mudou. Você tem que ter uma estrutura física, você tem que dar boa alimentação para o atleta, boa dormida, pagar salários em dias, treinamentos bons, campos bons, porque ele mudou. Não é mais aquele futebol apaixonado que nós tínhamos antigamente, de brincar de bola na rua, isso tudo mudou. Então, o futebol hoje, o clube de futebol é uma empresa, como a Pousada Horizonte é, como qualquer coisa. Então você tem que tratar ela como uma empresa e tratar as pessoas como seres humanos. E o futebol hoje requer isso. Então, que eu digo que a diretoria ganha jogo, porque vou dar um exemplo como nós estávamos no rebolo do rebaixamento, e a diretoria nunca deixou de dar o melhor da comida, nunca deixou de salário atrasado, nunca deixou de apoiar os jogadores. Vamos supor que a diretoria não fizesse isso, nós tínhamos caído de divisão. Então o apoio não só logístico, como moral, a presença da diretoria, do presidente, você vê que até o nosso gestor, o prefeito, ele esteve junto com a gente em reuniões. Então, pessoas que estão ligadas no melhor do Horizonte, que é um time que representa a cidade de Horizonte. Então, o que eu fiz é dizer que diretoria ganha jogo. A gente ganha campeonato, a gente tem que fazer algumas mudanças no clube, de atletas, para poder chegar na permanência, na primeira e conquistar uma vaga. Isso é um trabalho de fora de campo, de bastidores. Eu friso muito que perdendo ou ganhando ou empatando, você não pode deixar de continuar o seu trabalho, de continuar o seu perfil e como o clube quer trabalhar, trabalhando com responsabilidade, com humildade, mas como é para ser feito. Moacir Holanda, você como gerente executivo de futebol do Horizonte Futebol Clube, fala pra gente qual o teu sentimento de olhar para trás e ver que você pegou o Horizonte Futebol Clube lá em 2023, que vinha
3 anos rebaixado. E aí você conseguiu levar ele para a primeira divisão do Cearense e agora, em 2024, se mantendo no Cearense, conseguiu manter ele na primeira divisão do Cearense e conquistando uma vaga nas competições nacionais para 2025. Fala pra gente o teu sentimento. Meu sentimento é de felicidade e de gratidão a Deus. Porque a gente trabalha, em qualquer trabalho, em qualquer função, você trabalha porque você tem que ter o dinheiro, ganhar para sustentar a sua família. Mas eu trabalho no futebol muito por amor. E no Horizonte eu tenho um carinho, um amor muito grande. Porque eu vim em 2011 a primeira vez, saí em 2017 para o Atlético Cearense, depois voltei e encontrei o Horizonte, como o senhor frisou, na situação de 3 anos. Numa segunda, que não é o local, com todo respeito aos que disputam a segunda, não é o local do Horizonte, e com vários outros problemas, e juntamente com a diretoria, com o pessoal da comissão técnica, com o pessoal que trabalha no staff, com o poder municipal, com a população de Horizonte, os patrocinadores, nós conseguimos botar ele na elite. E depois se manter e voltar à grade da Série brasileira, isso é de uma importância muito grande, é de uma felicidade muito grande, só gratidão a Deus. E continuar o trabalho e buscar que o Horizonte vá mais longe. O Horizonte tem condição hoje, pela estrutura que tem, de estar na Série B do brasileiro. Basta só ter tempo, porque tudo necessita do tempo, continuar trabalhando seriamente como a diretoria trabalha. Aqui eu quero parabenizar o Carlinhos Nogueira, que ele pegou o time, um cara que não tinha experiência de dentro do futebol, tinha a experiência que ele tinha quando jogou amador e foi torcedor do Horizonte, mas pegar administrativamente e pegou um pepino grande, que eu sei. E tem uma estrela, né? Ganhou tudo. E hoje o Horizonte é um time na gestão do Carlinhos também que não deve a ninguém. O Horizonte, você pode sair na rua, jogador, ele não deve um pirulito. Então isso é de uma importância muito grande. É um trabalho que tem que ser parabenizado. Um cara que ele teve a humildade de escutar quem vive do futebol. Quem sabe os caminhos do futebol. Que às vezes você pega um presidente de clube que ele entra, mas ele não tem a humildade de escutar, ele quer ir do jeito dele. Né? E o Carlinhos teve isso e eu parabenizo ele, esse trabalho dele, e que vem tendo os frutos. Você vê aí, até com as dificuldades que a gente tem, nós já estamos botando jogador no mercado de trabalho. Nós temos o Caio aí e o Leozinho, que são jogadores do Horizonte, estão disputando a Série D pelo Atlético Cearense, que é 2º lugar hoje na chave dele, né? Nós temos aí o Pentecoste e o Lohan, que já são 2 jogadores promissores que estão profissionalizados, estão no Sub-20 do Horizonte, e vários outros que a gente está trabalhando aí. Então isso aí é de uma importância grande. Parabenizo ele mais porque ele é o presidente, né? Mas justamente como os outros diretores, o Vanilson, o apoio legal demais, bom demais da Secretaria de Esporte, com o Adarilson, com o Chelo Rocha, o Vanilson, que está todo dia, diariamente no campo, e o Poder Municipal, que é o nosso prefeito Nezinho, que é o que apoia a dor maior na parte financeira, né? E os patrocinadores que nos ajudam também.